Boa noite. Meu nome é Rafael e sou geólogo. Minha profissão me leva a passar semanas em lugares completamente isolados, analisando solos e formações rochosas. O que vou contar aconteceu em 2019, mas a lembrança é tão nítida que até hoje me faz questionar o que realmente existe além do nosso campo de visão. Era uma noite de quinta-feira, em agosto. Eu tinha acabado de concluir um longo trabalho numa região montanhosa, bem no interior. Já passava das 9 da noite e eu precisava voltar para a cidade base, que ficava a umas 2 horas de distância dali. Quem já dirigiu em estradas assim, sabe como é. Sinuosa, quase sem iluminação e cercada por uma vegetação tão densa que parece engolir todos os sons do mundo. Eu estava na minha picape velha, uma daquelas de cabine dupla. O banco traseiro ia lotado com equipamentos de campo, martelos, GPS, sacos de amostras. O rádio não pegava nada além de chiado, então eu desliguei e segui viagem no silêncio pesado daquela noite. A cada curva, os faróis da picape só revelavam asfalto rachado e a escuridão impenetrável da mata ao redor. Depois de uns 40 minutos de viagem, eu estava descendo um trecho particularmente isolado. Foi quando eu vi, parado no acostamento, havia um homem. Ele acenou com a mão, num gesto calmo, sem nenhum sinal de desespero. O que me chamou a atenção foi como ele estava vestido, um terno escuro, um pouco amassado, e segurava uma pasta de couro antiga. Era uma figura completamente deslocada para aquele fim de mundo, àquela hora da noite. Hesitei por um instante, não por medo dele especificamente, mas porque a cena toda era estranha. Mesmo assim, não dava para deixar alguém ali, no meio do nada. Reduzi a velocidade e parei ao lado dele. Pela janela, pude ver melhor. Ele devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, um rosto sério, mas educado. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou, com uma voz calma e baixa. Meu carro quebrou uns quilômetros atrás, ele disse, apontando para a escuridão de onde eu tinha vindo. Poderia me dar uma carona até o posto mais próximo? Sei que é pedir muito a essa hora. A situação era bizarra, mas minha consciência não me deixaria seguir em frente. Claro, pode entrar, respondi. Ele abriu a porta traseira com cuidado, desviando dos meus equipamentos, e se acomodou em silêncio. Quando ele entrou, senti um cheiro estranho, difícil de descrever. Era como terra molhada misturada com mofo, algo antigo. Dei de ombros e voltei a dirigir. Tentei quebrar o silêncio que se instalou no carro. Lugar ruim para o carro quebrar, hein? Não tem sinal de celular por aqui. Eu não tenho celular, ele respondeu, com uma voz estranhamente monótona, quase sem emoção. Nunca gostei dessas tecnologias. Achei a resposta peculiar, mas não comentei nada. Seguimos em silêncio por mais uns 10 minutos. Eu olhava pelo retrovisor de vez em quando, e ele estava lá, imóvel, encarando a janela escura, como se estivesse assistindo a um filme que só ele via. O clima estava cada vez mais pesado. Qual o seu nome? Perguntei, tentando mais uma vez criar alguma conexão. Ele demorou um pouco para responder. Augusto. Trabalha com o que, Augusto? Pelo terno? Imagino que seja algo formal. Houve outro silêncio longo, quase desconfortável. Finalmente, ele respondeu. Eu trabalhava com documentos, muitos documentos. A forma como ele disse isso no passado me deu um arrepio. Acelerei um pouco, ansioso para chegar logo no posto de gasolina, que ficava a uns 20 quilômetros dali. Foi então que ele falou algo que gelou a minha espinha. Você conhece a sensação de não conseguir sair de um lugar? Olhei pelo retrovisor. Ele continuava de perfil, olhando para fora, mas sua expressão parecia carregar uma tristeza profunda, quase palpável. Como assim? Perguntei, sem entender direito onde ele queria chegar. Tem lugares que prendem a gente. Não importa o quanto você tente ir embora. Não respondi. Meu coração começou a bater mais forte. Aquela conversa não estava certa. Algo estava muito errado. Mais alguns minutos se passaram, os mais longos da minha vida. Finalmente, as luzes fracas do posto de gasolina apareceram na curva à frente. Parei o carro bem na frente da lojinha de conveniência, sentindo um alívio imenso. Chegamos! Avisei, virando a cabeça para ele. Olhei pelo retrovisor para ver se ele ia descer. O banco traseiro estava vazio. Virei o corpo completamente, acendendo a luz interna do carro. Nada. Nenhum sinal dele. Nem a pasta de couro que ele carregava. Abri a porta traseira, quase desesperado. Revirei meus equipamentos. Não havia absolutamente nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali. Meu corpo inteiro começou a tremer. Saí do carro e entrei no posto cambaleando. O frentista, um senhor de uns 60 anos, me olhou assustado. Moço, tá passando mal? Eu peguei um homem na estrada,
de terno. Ele estava aqui atrás há 1 minuto, eu disse, minha voz falhando. O frentista franziu a testa. Que homem! Eu vi o senhor chegar. Não tinha ninguém no carro com você. Mas ele entrou. Nós conversamos. Insisti, sentindo o pânico tomar conta de mim. O senhor me serviu um copo d'água e pediu que eu me acalmasse. Depois de alguns minutos, quando viu que eu estava um pouco mais controlado, ele me perguntou. Esse homem. Ele era de meia idade, cabelo grisalho, terno escuro. Sim, era ele. O senhor conhece? Perguntei, com um pingo de esperança. O rosto do frentista se fechou. Ele me olhou com uma expressão séria e disse, há uns 15 anos, um advogado chamado Augusto Mendes morreu nessa estrada. O carro dele capotou bem naquela descida. Dizem que ele vinha de uma audiência muito importante, carregando documentos que podiam inocentar um cliente. Ele morreu na hora. Meu sangue congelou. Eu não conseguia respirar. Desde então, continuou o frentista. Tem muita gente que jura ter dado carona para ele. A história é sempre a mesma. O cara entra no carro, conversa pouco, e quando chegam aqui no posto, ele simplesmente sumiu. É como se ele ainda estivesse tentando chegar aqui, tentando terminar a viagem que começou. Fiquei completamente mudo. Não tinha o que dizer. Alguns dizem que ele procura alguém que possa levar os documentos que ele perdeu no acidente, completou o frentista. Mas ninguém nunca encontrou documento nenhum. Saí dali, totalmente atordoado. Dirigi o resto do caminho em silêncio absoluto, mas a cada minuto, eu olhava pelo retrovisor, esperando e temendo ver alguma coisa no banco de trás. Quando cheguei no hotel, não consegui dormir. Nos dias seguintes, a curiosidade me venceu. Procurei informações sobre Augusto Mendes. Encontrei uma notícia antiga de jornal. Era tudo verdade. Ele realmente havia morrido naquela estrada, voltando de uma audiência crucial. E o réu que ele defendia acabou sendo condenado, porque as provas que poderiam inocentá-lo se perderam para sempre no acidente. Desde aquela noite, sempre que eu preciso passar por aquela estrada, eu olho para o acostamento com uma mistura de receio e expectativa. Parte de mim tem um medo terrível de vê-lo de novo, mas outra parte se pergunta se ele ainda está lá, preso naquele trecho de asfalto, tentando completar uma missão que a morte interrompeu. Eu não sei se acredito em almas penadas ou fantasmas, mas eu sei de uma coisa. Naquela noite, durante 15 minutos, eu conversei com alguém que não deveria estar ali. E o cheiro de terra molhada que ficou impregnado no meu carro levou 3 dias para desaparecer. Às vezes, eu penso que quando a vida nos arranca de forma tão abrupta, talvez a gente deixe algo inacabado para trás. E talvez, só talvez, alguns de nós continuem tentando terminar o que começaram, presos num ciclo eterno entre este mundo e o que quer que venha depois. Obrigado por ouvir minha história. Se você já passou por algo parecido, deixe seu relato nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa. Até a próxima. Depois daquela noite em que vi o objeto com meus amigos, eu tentei seguir em frente. Eu me casei, tive filhos, construí uma vida que eu considerava normal. Mas algumas coisas nunca nos abandonam completamente. Minha filha, a Júlia, tem agora 9 anos. É uma criança normal, alegre, super curiosa. Pelo menos, era assim até 3 meses atrás, quando tudo começou a mudar. Ela passou a ter pesadelos. Acordava gritando no meio da noite, dizendo que havia alguém flutuando do lado de fora da janela do quarto dela. Minha esposa e eu, no início, atribuímos isso à imaginação infantil. Sabe, talvez algum desenho animado que ela tivesse assistido, algo do tipo. Mas os pesadelos só pioraram. A Júlia começou a desenhar obsessivamente nos cadernos dela. E era sempre a mesma coisa. Um círculo grande com pontos luminosos embaixo. E umas figuras pequenas, como palitinhos, observando tudo de baixo. Um dia, enquanto a gente jantava, ela soltou uma frase que me fez engasgar. Ela disse: "Pai, por que aquela coisa redonda com luzes fica voltando?" Eu larguei o garfo na hora. O prato fez um barulho seco na mesa. "O que você disse, filha?" Ela repetiu, com a maior naturalidade do mundo. "Aquela coisa que você viu quando era criança." Ela voltou. Minha esposa olhou para mim completamente confusa. Eu nunca tinha contado para ela sobre aquela noite. Eu tinha medo de parecer maluco, de estragar a imagem que ela tinha de mim. Com a voz trêmula, eu perguntei para a Júlia: "Filha, quem te contou sobre isso?" E a resposta dela me gelou a alma. "Ninguém contou, pai. Eu vi. Ontem à noite. Estava na janela do meu quarto. Igualzinho ao seu desenho." "Meu desenho? Que desenho?" Ela saiu correndo da mesa, foi até o quarto e voltou com uma folha de papel amarelada pelo tempo. Meu corpo inteiro congelou. Era um desenho que eu tinha feito quando eu tinha 11 anos.
logo depois daquela noite. Mostrava exatamente o que a gente tinha visto. O objeto, os pontos de luz, e nós 3 crianças, parados na rua. Eu guardava aquilo numa caixa de metal no sótão, junto com outras tranqueiras da minha infância. Como ela poderia ter achado aquilo? Como você achou isso? Eu perguntei, sentindo a minha voz falhar. Estava em cima da minha cama, quando eu acordei hoje de manhã. Ela respondeu. Minha esposa estava pálida. Ela não entendia nada. Naquela noite, depois que a Júlia finalmente dormiu, eu contei tudo para ela. O avistamento, o medo que me perseguiu por anos, como aquilo nunca tinha me abandonado de verdade. Quando terminei, ela me perguntou, com os olhos arregalados, você acha que é real? E eu só consegui responder, eu não sei mais o que pensar. Na noite seguinte, eu tomei uma decisão. Instalei câmeras de segurança no quarto da Júlia. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Configurei o sistema para gravar qualquer movimento. Por 2 noites, não aconteceu absolutamente nada. Silêncio total. Mas na terceira noite, eu recebi um alerta no celular. Eram 2h34 da madrugada. A câmera tinha detectado o movimento. Eu abri o aplicativo com as mãos tremendo, tanto que mal conseguia segurar o celular. A imagem mostrava o quarto da Júlia, tudo escuro, e ela dormindo tranquilamente na cama. Mas a janela, que eu tinha certeza absoluta de ter trancado, estava aberta. E de repente, no vídeo, durante exatos 7 segundos, uma luz intensa invadiu o quarto. Era tão forte, tão branca, que a imagem da câmera ficou completamente estourada. Quando a luz sumiu, a janela estava fechada de novo, como se nada tivesse acontecido. Eu corri até o quarto dela. Ela dormia um sono profundo, mas tinha algo diferente. Na testa dela, bem no centro, havia uma pequena marca vermelha, quase como uma queimadura circular, perfeitamente simétrica. Eu a acordei suavemente. Júlia, filha. Ela abriu os olhos e sorriu. Oi, pai. Eu perguntei. Você está bem? Você sentiu alguma coisa? E ela respondeu. Eu estou bem. Tive um sonho muito legal. Eu estava flutuando. Meu coração quase parou. Flutuando. Para onde, filha? Lá em cima. Ela disse. Tinha outras crianças também. Eles me mostraram umas coisas. Que tipo de coisas, Júlia? Ela balançou a cabeça. Não posso contar. Eles disseram que é segredo. Nos dias seguintes, a Júlia mudou. Ficou mais quieta, mais observadora. Passava horas e horas desenhando. Sempre as mesmas imagens. Círculos, luzes e agora uns símbolos estranhos que eu nunca tinha visto na vida. A situação estava saindo do controle. Eu precisava falar com a Bruna e o Caio, meus amigos daquela noite. Precisava saber se eles, ou os filhos deles, estavam passando por algo parecido. Liguei para a Bruna primeiro. Ela atendeu e a voz dela estava tensa. Henrique, que bom que você ligou, ela disse. Meu filho também está tendo pesadelos com luzes. Eu já estava ficando louca achando que era só comigo. Em seguida, liguei para o Caio, e ele confirmou a mesma história. O filho dele, de 7 anos, tinha começado a falar sobre visitas noturnas. Marcamos de nos encontrar, nós 3, no mesmo lugar onde tudo começou, naquela rua esquecida da nossa infância. Quando chegamos lá, parados na mesma calçada onde estivemos há 28 anos, nós sentimos o ar ficar pesado, denso. Era a mesma sensação daquela noite. A Bruna olhou para cima, para o céu escuro, e disse, eles nunca foram embora. Só estavam esperando. Eu perguntei, esperando o quê? E foi o Caio que respondeu, a próxima geração. Naquele momento, nós 3 tivemos a mesma percepção terrível. Nossos filhos tinham as mesmas idades que nós tínhamos quando vimos aquilo pela primeira vez. E agora, as coisas estavam se repetindo. Desde então, formamos um grupo, só nós 3, monitoramos nossos filhos, tentamos protegê-los de alguma forma, mas a verdade é que não sabemos como lutar contra algo que a gente mal consegue compreender. A Júlia ainda tem a marca na testa. Os médicos dizem que é só uma irritação de pele, mas eu sei que é mais do que isso. É como se fosse uma etiqueta, um sinal de que ela foi escolhida. E toda noite, quando o relógio marca 2h34 da madrugada, eu acordo automaticamente. Vou até o quarto dela e fico olhando, esperando, porque eu sei que é nesse horário que eles vêm. Na semana passada, a Júlia me disse algo que eu não consigo tirar da cabeça. Ela falou, pai, eles disseram que um dia você vai entender, que todos nós vamos. Eu perguntei, entender o quê, filha? Por que eles voltam? Por que eles escolhem a gente? Depois disso, ela me mostrou um novo desenho. Era a nossa rua vista do Shima, como se alguém estivesse observando do alto, de uma nave talvez. E nesse desenho, marcadas com um círculo vermelho, estavam exatamente as casas, onde eu, a Bruna e o Caio
morávamos quando éramos crianças. E ao lado, com uma letra infantil, mas assustadoramente clara, estava escrito uma única palavra: marcados. Depois daquela última vez que vi a criatura, há 2 semanas, quando estava levando a Larissa para casa, eu achei que conseguiria simplesmente ignorar, fingir que nada estava acontecendo, mas essa entidade, seja lá o que for, não tinha a menor intenção de me deixar em paz. Eu comecei a perceber um padrão. Toda vez que eu estava prestes a viver um momento importante, tipo uma promoção no trabalho, um jantar especial com a Larissa, até mesmo um momento simples de felicidade, ela, como se estivesse me lembrando da sua presença constante. Foi a Larissa quem sugeriu que procurássemos ajuda. Ela tinha uma tia, Dona Bernes, que aparentemente lidava com essas coisas. Eu relutei no início, mas a situação estava ficando insustentável. A Tina, minha cachorra, passou a se recusar a entrar em certos cômodos da casa, e eu mesmo estava dormindo só 3 ou 4 horas por noite. Dona Bernice nos recebeu em sua casa simples, cheia de santos e velas. Era uma senhora de uns 70 anos, com olhos penetrantes que pareciam ver através da gente. "Senta, filho", ela disse, antes mesmo que eu falasse qualquer coisa. "Esse peso que você carrega já está visível." Eu contei tudo para ela, desde a primeira vez que vi os pontos brilhantes na janela, quando tinha 12 anos, até o encontro mais recente. Ela me ouviu em silêncio absoluto, só balançando a cabeça de vez em quando. Quando eu terminei, ela acendeu um charuto de ervas e tragou fundo. "Você foi marcado muito cedo. Essas entidades, elas escolhem as pessoas quando ainda são crianças. Mas o que você viu não é um espírito comum, não. É algo mais antigo. Algo que estava aqui muito antes de nós." A minha voz falhou quando perguntei: "O que ele quer de mim?" "Quer sua atenção, seu reconhecimento." Essas criaturas se alimentam de medo, mas também de fascinação. Quanto mais você pensa nelas, mais fortes elas ficam. Então o que eu faço? Tento esquecer. Ela soltou uma risada sem humor nenhum. "Esquecer? Filho, depois de 15 anos sendo observado, você acha que consegue simplesmente esquecer? Não. O que você precisa é confrontar." "Confrontar? Como?" "Pergunte o que ele quer, diretamente. Mas só faça isso se estiver preparado para a resposta, porque uma vez que você abre esse diálogo, não tem mais volta." Eu saí de lá mais confuso do que quando entrei. A Larissa segurou minha mão no carro. "Você não precisa fazer isso se não quiser." "Eu sei, mas eu não aguento mais viver assim, sempre olhando para trás, sempre esperando ele aparecer." Naquela noite eu me preparei. Não sei exatamente como, mas instintivamente eu sabia que precisava estar sozinho. Pedi para a Larissa ir para a casa dela. Coloquei a Tina no quintal e sentei na sala, com todas as luzes apagadas. "Eu sei que você está aí", eu falei para o escuro. "Sei que sempre esteve. Então me diga o que você quer de mim." O silêncio foi absoluto por longos minutos. Comecei a achar que tinha enlouquecido de vez, falando sozinho no escuro. Mas então eu senti aquela presença inconfundível. A temperatura caiu drasticamente. Minha respiração criou uma névoa na minha frente. E então eu o vi, se materializando no canto da sala. Aquela forma impossível, alta demais para o teto, com a cabeça triangular, levemente inclinada. Mas dessa vez, foi diferente. Pela primeira vez em todos esses anos, ele se moveu na minha direção. Cada passo, se é que aquilo tinha passos, parecia distorcer o ar ao redor. Ele parou a poucos metros de mim. E então, aconteceu algo que eu jamais esperava. Ele falou, não com palavras, não com som. Foi como se pensamentos fossem inseridos diretamente na minha mente. Uma comunicação tão estranha que me fez querer gritar, mas eu estava completamente paralisado. Finalmente, você pergunta, eu consegui murmurar. Porque eu, você, nos viu. Naquela primeira noite, a maioria desvia os olhos. Mas você encarou, você reconheceu nossa existência. E por isso você me segue há 15 anos. Seguir é a palavra errada. Observar, proteger, preparar. Preparar para quê? A entidade se inclinou, chegando mais perto. E aí eu pude ver, pela primeira vez, detalhes que a minha mente tinha se recusado a processar antes. A pele dela não era sólida, era como se fosse feita de sombra líquida, constantemente se movendo e refermando. E os olhos, aqueles pontos brilhantes que eu sempre via, não eram olhos, eram aberturas para algo além. Há uma ruptura Sergipe aproximando, entre o seu mundo e o nosso. Aqueles que nos viram, aqueles que nos reconheceram, serão as pontes. Você foi escolhido para testemunhar. Testemunhar o quê? O retorno. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa,
a entidade começou a se dissolver, mas não antes de deixar uma última mensagem. Em breve, todos verão. E então, você compreenderá seu papel. Até lá, C-U-N-T, N-U-A-R-E, e próximo não tenha medo. Você é necessário. E então ele sumiu, deixando apenas o frio e o silêncio. Eu liguei para Larissa imediatamente. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o telefone. Contei tudo para ela. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Walter, eu vi ele também. O quê? Hoje à tarde, quando eu estava no trabalho. Ele estava do lado de fora da janela, no terceiro andar, apenas me observando. Meu sangue congelou na hora. Larissa, o que a gente fez? Nos dias seguintes, eu percebi que não era só comigo e com a Larissa. Outras pessoas ao meu redor começaram a relatar avistamentos. Meu vizinho me parou na rua, perguntando se eu tinha visto algo estranho ultimamente. Uma colega de trabalho faltou 3 dias seguidos. E quando voltou, estava com olheiras profundas, dizendo que não conseguia dormir porque tinha alguém na janela. Eu voltei a procurar a dona Bernice. Quando ela abriu a porta, seu rosto estava sério. Você fez contato direto. Como você sabe? Porque eles estão em toda parte agora. Você abriu um portal, filho. Um canal de comunicação. E agora outros estão notando. Como eu fecho isso? Ela balançou a cabeça lentamente. Não fecha. O que foi aberto, permanece aberto. Você só pode escolher resistir ou aceitar. Aceitar o que exatamente? Seu papel. Eles disseram que você é uma ponte, não disseram? Então você tem 2 opções. Lutar contra isso e enlouquecer no processo. Ou aceitar e descobrir o que realmente está acontecendo. Eu voltei para casa em estado de choque. A Larissa estava lá, me esperando. A Tina rosnou quando eu entrei, mas não para mim, para algo atrás de mim. Eu me virei, lentamente. Lá estava ele, no corredor, observando. Mas dessa vez, havia mais de 1, 2, 3, 4 silhuetas impossíveis, todas com aquela forma característica. O tempo está próximo. A voz mental reverberou, mas agora parecia vir de todas as entidades ao mesmo tempo. Você verá em breve, todos verão, o que vai acontecer. Eu gritei, finalmente perdendo o controle. Me diga o que vai acontecer. A entidade principal se aproximou e pela primeira vez estendeu algo que poderia ser um braço. Um dos dedos longos tocou a minha testa e entoou o e o vai. Visões inundaram minha mente. Cidades inteiras sob um céu diferente. Pessoas nas ruas não em pânico, mas em contemplação, olhando para cima enquanto o céu literalmente se abria. E através dessa abertura, milhares, não milhões dessas entidades descendo, não em invasão, mas em revelação. Eu ouvi vozes, muitas vozes, todas dizendo a mesma coisa. Finalmente vemos, finalmente compreendemos. A visão terminou e eu caí de joelhos, ofegante. Quando olhei para cima, as entidades tinham sumido, mas na parede da minha sala, escritas em uma substância escura que não era tinta, estavam 2 palavras e uma data em português. 13 de março. O véu cai. Hoje é 10 de dezembro. Eu tenho 3 meses. 3 meses até que algo aconteça. Algo que essas criaturas estão preparando. Há quem sabe quanto tempo. Eu e a Larissa temos conversado sobre fugir, ir para outro país, nos esconder. Mas algo me diz que não adianta. Onde quer que a gente esteja, eles vão nos encontrar. Porque não estamos fugindo deles. Estamos sendo preparados para algo muito maior. Eu comecei a documentar tudo. Este relato, as visões, os encontros. Porque se o que eu vi é real, se no dia 13 de março realmente acontecer alguma coisa, o mundo vai mudar para sempre. E alguém precisa ter registrado como começou. Como começou com um garoto de 12 anos que viu pontos brilhantes em uma janela e decidiu olhar em vez de desviar o olhar. A Tina não late mais. Ela apenas observa os cantos escuros da casa, abanando a cauda levemente, como se reconhecesse. Amigos, e eu continuo vendo eles todos os dias. Mas agora, não sinto mais medo. Sinto expectativa. O que quer que esteja vindo já começou. Obrigado por assistirem até aqui. Se você também já viu algo que não consegue explicar, deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar o que vai acontecer. Ei, antes de você ir embora, tenho uma pergunta muito importante para você que ficou até o final do vídeo. Você já passou por alguma situação inexplicável, sabe? Algo que te marcou profundamente e que até hoje você não consegue encontrar uma explicação lógica. Quero muito saber. Deixa sua história aqui nos comentários, pode ser um resumo,
o que você se sentir confortável para compartilhar. Eu leio absolutamente todos os comentários, sem exceção. E quem sabe, o seu relato não se torna o tema de um dos nossos próximos vídeos. Seria incrível, né? E se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser o primeiro a saber das novidades. Deixe seu like também, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo mais histórias para vocês. Já dei uma olhada nesses outros vídeos que estão aparecendo na tela? Tenho certeza que você vai curtir. Valeu!